Olá, obrigada por você estar mais uma vez aqui comigo em versículo pós versículo. Hoje nós estaremos refletindo lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 10 até o 12, até o 13, que diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Algo muito sério que o apóstolo Paulo está falando. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Coisa profunda demais que o apóstolo Paulo fala aqui para nós, nesses versículos dessa carta, né? E nós paramos para pensar. Ele quer honrar a Cristo, o apóstolo, ele quer com a mesma morte que Jesus morreu, não talvez com a natureza da cruz, mas que fosse injustamente, mas que fosse morrer para poder ser canal de salvação para outros. Amar, não se importar com a própria vida, como ele já disse em alguma carta. Para mim para mim viver é Cristo, morrer é ganho. E ele fala isso. E para nós chegarmos a um ponto desse, né? E ele mesmo fala, não que eu já tenha alcançado. Ele revela para nós que ele também está no processo de alcançar isso aí, esse objetivo, que é tão somente viver para ressurgir, para a ressurreição. E como eu sempre falo, é um processo. E o que vale para nós é nós perseguirmos a fé, é nós nos agarrarmos à fé, é nós entendermos, sabermos que a fé é o que de mais precioso nós temos nessa vida. E podemos ter momentos de dúvida, mas não prevalecer, não ficar nesses momentos em constância. É a nossa luta e uma coisa que nos ajuda muito é nós sempre lembrarmos dos momentos difíceis que nós já passamos, das dificuldades, e que Deus sempre esteve presente conosco. Ele sempre nos honrou, ele sempre nos resgatou, ele sempre nos salvou de situações complicadas, porque nós, como seres humanos, nós erramos muito. E só Deus realmente, para vir e consertar, às vezes, a bagunça que a gente faz, que a nossa mente faz, a confusão, os estresses que nós passamos, não é verdade? E nós nos sentimos envergonhados depois, porque nós vemos o tamanho do amor de Deus. Eu digo isso por mim, às vezes, em algum momento de estresse, de cansaço, e chegar a pensar, cadê Deus? Deus não estava ali, meu Deus, onde que o Senhor está? Não é possível, eu não vou aguentar, não vou suportar. E aí Deus vem, e a gente aguenta mais um bocadinho, mais um pouquinho só, e Ele não nos pede além do que nós podemos realmente suportar, do que nós podemos realizar. Mas precisamos agradar a Deus com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como é que Ele vai se revelar a nós? O conteúdo, o ar que nós respiramos tem que ser a fé. Sem ela nada vale a pena, nada vai existir. E nós esperarmos, realmente perseverarmos. Porque na verdade nós não estamos esperando por Deus, é Deus que está esperando por nós. É um objetivo maior, é um plano maior que Ele tem traçado para as nossas vidas. E a nossa compreensão não consegue alcançar o sobrenatural de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos ter vislumbres, nós podemos ter uma convicção maior, nós podemos ter a paz, a convicção interna, a certeza de que Deus falou conosco e que nós podemos passar por determinados vales, determinadas provas e saber que Ele está ali conosco. Não podemos realmente nos rendermos àquelas setadas que o inimigo dá na nossa mente, que às vezes ele quer fazer de tudo para que nós desistamos daquilo que falta tão pouco para nós alcançarmos. O cansaço, o desânimo, às vezes a gente se acha injustiçado,
acha, né, que a gente está passando mais do que o outro. Estou com 2 óculos. Que nós estamos passando mais dificuldades do que o outro. Aquela questão da autopiedade que vem de uma maneira forte. Isso tudo é natural, isso tudo é comum no ser humano. O que cabe a nós é realmente nós lutarmos. E Deus, desde que nós o procuremos nesses momentos de angústia, nesses momentos de que a gente acha que chegou no final da linha, nós irmos lá até a palavra, pedirmos a Deus ajuda, socorro, e Ele manda esse socorro de formas variadas, sabe? Às vezes uma simples mensagem que você abre na rede social, o Zap, e é aquele toque, né? Sabe, eu já fui tocada várias vezes por alguma mensagem de algum amigo, e me senti em determinado momento, né, meio que perdida, meio que, né, achando que está sendo injusto demais, que não está legal, que não é assim, que eu devo estar ficando doida, que a minha fé está me levando à loucura, que não é possível. Porque a gente passa por esses momentos, eu não posso negar para você, não posso ser hipócrita. Mas em todos os momentos, Deus me visitou, Deus me colocou de pé, Ele me levou além. Como Paulo falou aqui, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu avanço, nós avançarmos, deixarmos para trás, sabe? E sempre estarmos deixando. E aquilo que precisar de um trabalho maior, também procurarmos ajuda, e Deus nos dará. Ele nos dará pessoas, Ele nos dará materiais, Ele nos dará o que nós precisamos. Ele age, ninguém pode colocar Deus numa caixinha. Ele não é limitado, Ele nos ama com um amor tão grande. Ele quer nos levar a um nível de compromisso com Ele, de envolvimento, que Ele não mede esforços. E não temos que ter cuidado com a questão da religiosidade, que nos atrapalha, que nos limita. Ele não tem que agir conosco como Ele age exatamente com os outros. Porque cada um é cada um tem uma história, cada um tem um histórico interior. E só Ele está atento a tudo isso. Só Ele pode nos visitar, só Ele pode saber e entender como Ele vai nos tocar. Agora cabe a nós buscá-lo. Tirar esse tempo, sabe? Para estar com Ele. Não irmos para o telefone. Às vezes nós vamos sim, precisamos de algum amigo. Mas o primeiro contato que nós devemos procurar é o Senhor. Porque Ele não falha. Ele não falha nunca. Nunca, 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 nunca. Nós podemos confiar nele. Ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é transparente, né? Eu brinco com uma filha minha, ainda passa por algumas crises de fé, e eu falo para ela, o transparente está aí perto de você. Ela ri. O transparente, aquele que nós não vemos, está conosco o tempo todo. E está mais do que ninguém ali esperando o nosso pedido de socorro. Sabe, ele nos estende a mão, porque ele é um pai, ele não nos abandona, ele é o pai perfeito. Ele é Pai amoroso. Eu desejo que você tome posse desse amor, dessa plenitude, desse relacionamento. Vai ter dias, sim, que a nossa fé vai ser abalada, que nós vamos entrar em crise, isso faz parte da caminhada, mas nós não vamos prevalecer lá, desde que nós empunhemos a nossa fé. Peçamos força, tomemos posse da graça, que é o próprio Espírito Santo habitando em nós, dentro de nós. Ele habita em cada um de nós. Ele nos ajuda a ir além, pode acreditar. Eu oro por mim, oro por você, que você alcance essa paz, esse encontro, essa plenitude nele, em nome de Jesus. E mais uma vez eu te peço, acesse o canal, já está acessando, né? Curta, não esquece de curtir, para que o YouTube nos reconheça, nos dê essa força, para que a mensagem possa chegar além. Muito obrigada.